E o Flamengo surpreendeu todo mundo mais uma vez. Fez uma contratação histórica e caríssima. Mas você, rubro-negro, saberia dizer quais são as 10 contratações mais caras do Mengão? Não sabe? Então fica comigo nesse vídeo agora que eu vou te falar as 10 maiores contratações que o Flamengo fez na sua história. E tem contratação aqui que valeu muito a pena, galera. Vamos ver se você concorda comigo. Mas antes, já deixou o like, se inscreveu no canal? Só tá faltando você, meu amigo. Ó, o canal tá crescendo rapidamente, mas você não deixou seu like, não se inscreveu. Então me ajuda aí, galera. Me ajuda a chegar a 100 inscritos. Eu quero 100 inscritos, beleza? 100. Só 100. Só isso. Vamos lá, vai. Vai, depois a gente dobra a meta, vambora. E em 10º lugar, Luiz Araújo, um jogador muito bem que veio da MSL, que foi um jogador que veio com uma opção de ponta e drible e velocidade. Ele demorou um pouco para se adaptar, mas hoje é titular absoluto, vem fazendo grandes partidas e é um jogador que é bem versátil, ele tá sempre atacando também, ajuda a recompor a defesa e sinceramente o estilo de jogo do Luiz Araújo me agrada muito e ele caiu como uma luva no Mengão. O Luiz Araújo foi contratado por 48 milhões de reais em 2023. E em 9º lugar, por 49 milhões, foi contratado em 2019, Gerson. Pô, fez história no Mengão, o nosso Coringa, que apesar de ter saído pela porta de trás do Flamengo, fez história. É um jogador muito versátil, que é conhecido como Coringa, tanto por volante, ele consegue fazer a parte ofensiva, defensiva, tem um bom drible, também tem um chute de fora da área, tá sempre marcando presença, beliscando um golzinho aqui e ali. E Gerson foi contratado por quase 50 milhões de reais, 49,7 milhões de reais. E em 8º lugar, por 73 milhões de reais, contratado em 2022, Cebolinha. Esse, sinceramente, me decepcionou um pouco. Cebolinha eu esperava muito mais. Cebolinha que foi um atacante de velocidade conhecido no Grêmio, que ganhou uma Libertadores, foi para a seleção brasileira, também ganhou, se não me engano, ganhou a Copa, não ganhou a Copa América, mas fez uma boa Copa América. É um jogador que todo mundo esperava que ia brilhar no Flamengo, mas ainda tá devendo. Cebolinha custou aos cofres do Mengão 73 milhões de reais e foi contratado em 2022. Bom, dá ainda de recuperar porque o Cebolinha ainda é jovem, né? Vamos ver se ele se recupera. E em 7º lugar, Gabigol, por 78 milhões de reais, contratado em 2020. Esse jogador dispensa apresentações, né? Quem é que não sabe tudo sobre o Gabigol aí? Não é um flamenguista de verdade, né? Gabigol que teve passagens pelo Santos, aonde foi muito bem, que também foi campeão olímpico. Quando chegou no Flamengo, chegou com aquele será que vai dar certo? Mas rapidamente ganhou a confiança da torcida, porque é um artilheiro nato, marcou o gol da vitória de virada sobre o River Plate, entrando para a história do Flamengo e para muitos, depois de Zico, Gabigol é o segundo maior ídolo do Mengão. E sinceramente, como eu não vi o Zico jogar, vi o Adriano Imperador jogou pouco no Flamengo, eu também tenho que concordar que Gabigol, depois de Zico, é o maior ídolo do Mengão. Bom, vocês podem discordar de mim, não tem problema nenhum. E em 6º lugar, por 77 milhões, contratado em 2024, nós temos o De La Cruz, o nosso joelho quebrado. Pois é, De La Cruz, que é um jogador que todo mundo também tinha muita expectativa nele, mas infelizmente ele ainda não conseguiu demonstrar o bom futebol que ele mostrou no River Plate. Apesar dele ter um bom passe, de ser um bom marcador, infelizmente aqui no Brasil ele ainda não teve aquela intensidade, aquele jogador que também atuava com velocidade, ali sempre marcando presença no ataque. Ainda ele não conseguiu se destacar no Brasil, assim como ele fez história no River Plate. E tudo indica que ele não vai ganhar esse espaço, visto que o Flamengo agora está contratando reforços, né? Então vai ser muito difícil o De La Cruz conseguir minutagem, visto que tem vários jogadores muito bons ali para disputar junto com ele. E em 5º lugar, a 5ª contratação mais cara do Flamengo, por 79 milhões de reais, o Arrascaeta. Bom, esse também dispensa apresentações, afinal de contas o Arrascaeta é um craque e um ídolo da torcida do Flamengo e tá lá com a gente até hoje, fazendo história, jogando muita bola. Não atualmente, né, tá dando uma oscilada, mas o Arrascaeta é um jogador cracaço de bola que quando chegou no Flamengo, as pessoas falam, não vai dar muito certo porque ele é um pouco tímido, né, Thiago Neves? Mas logo a Arrascaeta se demonstrou que sim, ele é um baita de um craque e com certeza já entrou para a galeria dos maiores craques da história do Mengão e também um dos mais caros, né? Afinal de contas, ele já tá em 5º lugar. E em 4º lugar, Gerson. Sim, ele está aqui de novo como a 4ª contratação mais cara do Flamengo. Parece loucura, mas Gerson, na primeira vez, como eu disse, ele foi contratado por 49 milhões de reais em 2019 e agora ele foi contratado em 2023 agora. Em 2023, ele foi contratado por 85 milhões de reais. O Gerson é um jogador muito versátil, como eu havia dito, e também dispensa apresentações, né? Como eu já falei ele no valor anterior, mas ele ocupa aqui a 4ª posição, pois quando ele retornou em 2023, ele foi comprado por 85 milhões de reais em 2023. E agora, abrindo o nosso top 3, antes de eu te disser
eu quero que você deixe seu like e se inscreve no canal, porque a gente precisa muito do seu like e da sua inscrição, beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos para o terceiro lugar. E em terceiro lugar nós temos o nosso queixada, Pedro, por 88 milhões de reais. Pedro foi comprado em 2020. É um centroavante goleador, é um centroavante que foi consagrado no Brasil por ser muito bom e também ser bem versátil. Aquele centroavante que consegue ganhar todas as disputas aéreas, também consegue ganhar no corpo, faz um bom pivô. O Pedro é um excelente jogador e se tiver na sua melhor fase, com certeza vai ser titular absoluto sempre no Flamengo e provavelmente também da seleção brasileira, pois a qualidade que o Pedro tem técnica é absurda. É uma pena ele não ter dado certo na Europa, porque afinal de contas ele seria um dos maiores centroavantes da atualidade. Então o Pedro está aqui em terceiro lugar por 88 milhões de reais, que foi contratado em 2020. E em segundo lugar dessa lista foi a maior decepção de todas. A maior decepção de todas dessa lista aqui, nós estamos falando de Alcaraz, um jogador que custou aos cofres do Mengão 110 milhões de reais. O meio-campista que não conseguiu se provar no Flamengo, não conseguiu vingar, foi emprestado para o Everton com opção de compra e o Everton efetuou a compra de Alcaraz por 115 milhões, ou seja, 5 milhões ali de rendimento, né? Então não tá tão ruim assim não. Mas é uma pena que esse jogador não tenha dado certo no Flamengo, pois foi uma aposta convincente do Mengão que infelizmente não deu bom. E em primeiríssimo lugar, meu caro amigo, nós temos Samuel Lino, um atacante rápido, versátil, vindo do Atlético de Madrid, que chega como a maior contratação da história do Flamengo. Foram 143 milhões de reais por o jovem atacante do Flamengo. Então, meu caro amigo, o Samuel Lino, nós temos uma expectativa enorme nesse jogador. Afinal de contas, é um jogador jovem, é um jogador promissor e que pode agregar muito ao time do Flamengo. Resta só saber se o tempo irá dizer que ele foi ou não um bom jogador, pois ainda nós não sabemos muito sobre ele. Afinal de contas, é um jogador que vai ainda estrear pelo Mengão, mas a expectativa está lá em cima, pois afinal de contas se trata da maior contratação da história do Flamengo. Então, a expectativa com certeza não é só do Flamengo, mas sim do Brasil inteiro para saber se esse jogador realmente vai corresponder ao valor que foi pago por ele. Se você gostou desse vídeo, meu caro amigo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo e tchau!